Oi, gente. Eu trago para vocês novidades explosivas sobre o assunto do ataque e do sequestro, diferentemente do que estão dizendo aí, captura, né? Não, quem usa captura já é intoxicação ideológica. Sequestro do Nicolás Maduro, né? Ataque e invasão criminosa à soberania da Venezuela. As palavras têm muita importância, né? Mas essa intimidação, lamentavelmente, a gente tem que reconhecer a realidade, sempre está funcionando. A nova líder da Venezuela, Delcy Rodrigues, defendeu diálogo e coexistência com os Estados Unidos. Ou seja, ela já deve ter recebido o recado, claro, que ela pode ser também sequestrada ou coisa pior, se ela continuar como ela fez inicialmente, defendendo que o Nicolás Maduro seja libertado. Ou seja, nós estamos diante de um claro predomínio da força sobre a lei. A lei não interessa. A atitude do Donald Trump foi ilegal do ponto de vista do direito internacional. Ela foi ilegal do ponto de vista dos próprios Estados Unidos, porque o presidente precisa consultar o Congresso antes de fazer uma coisa dessa, e ele não consultou. E a justificativa de que a Venezuela representaria um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos é mais uma mentira. É mais uma mentira. É mais uma mentira. Portanto, estamos diante de atitudes não só ilegais, mas criminosas do presidente dos Estados Unidos e de sua administração, que estão intimidando líderes latino-americanos. E as ameaças dos Estados Unidos são maiores, porque os Estados Unidos ameaçou Irã, Groenlândia e diz que Cuba está prestes a cair. Eu vou repetir. Ele está ameaçando o Irã, a Groenlândia e Cuba. E se vocês acham que o Brasil vai ficar de fora dessas ameaças, eu diria para vocês para ficarem de olho. E a situação no Brasil tem notícias boas. Lula começa 2026 com aprovação maior do que 2006, quando foi reeleito. Então, sim, Lula está com um crescimento de aprovação e nós temos que construir uma vitória em 2026, não só na presidência, mas na Câmara de Deputados e no Senado Federal e em governos de Estado. Nós precisamos fortalecer a participação da classe trabalhadora, inclusive para fazer frente ao avanço do imperialismo. Essa notícia é boa, mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que ter clareza que as chantagens e o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, as ameaças à Colômbia, Groenlândia e outros países, inclusive vários países latino-americanos, como Cuba, essa ameaça vai vir em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, é verdade, é provável que essa ameaça assuma formas diferentes, não seja tão explícita, mas ela vem aí. E nós temos que estar preparados para isso. Mas tem mais, tem mais. Trump afirma que Delcy só permanecerá no poder se fizer o que deve. Ora, percebam que a carta da Delcy foi o pronunciamento agora, coexistência, não sei o que, vem depois dessa ameaça. Se ela não fizer o que deve, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que o Maduro. O Trump ameaçou matar a vice-presidente da Venezuela, que está assumindo interinamente depois do sequestro do Nicolás Maduro. Nós estamos diante de um cenário em que o neofascismo mostrou mais uma vez a sua cara. E é muito importante lembrar as pessoas o seguinte: o neofascismo já tinha mostrado a sua cara durante a pandemia. A desconsideração com vidas humanas, milhares de pessoas morrendo, e Trump e Bolsonaro ignorando, já tinha mostrado que o neofascismo é assim. O neofascismo tinha mostrado sua cara quando Trump tentou um golpe de Estado, fomentou um golpe de Estado lá nos Estados Unidos, com 6 de janeiro. O neofascismo já tinha mostrado sua cara no Brasil no 8 de janeiro. Não só no 8 de janeiro dos soldados rasos do neofascismo, mas também quando as investigações mostraram que a cúpula neofascista tinha planejado um golpe de Estado, planejando matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Para começo de conversa, porque um golpe militar não ia parar nesses assassinatos. Iria continuar. Iria matar mais gente. Enfim.
Isso é muito importante da gente lembrar, né? O Brasil se pronunciará no Conselho de Segurança da ONU sobre a agressão militar dos Estados Unidos à Venezuela. Reunião em Nova York discutirá a ofensiva militar norte-americana e sequestro de Maduro, com posicionamento oficial do governo brasileiro. O Brasil não pode ir sozinho. Nós temos que unir forças nesse momento com todos os países que defendem a democracia. E quem comemora invasão à Venezuela, sequestro de presidente, quem comemora esse tipo de coisa, né, é aquele que iria comemorar no Brasil que pessoas eleitas fossem presas e torturadas. Eu quero lembrar para vocês que existem neofascistas no Brasil que dizem defender liberdade de expressão, mas adorariam que pessoas como eu e que a mídia independente fôssemos presos e torturados. Portanto, essas pessoas não são só mentirosos ao dizer que defendem a liberdade de expressão. Não defendem a liberdade de expressão coisa nenhuma. Elas usam a linguagem como armas para a obtenção de poder e para conseguir vingança. Eles só se interessam pelo poder e não têm interesse nenhum em princípios. São pessoas cuja intoxicação ideológica levou eles a serem desprovidos de princípios, desprovidos de empatia, desprovidos de humanidade. Felizmente, eles representam a minoria da população, mas o neofascismo produz esses resultados naqueles cuja intoxicação ideológica chega a esse patamar. E nós temos que ter clareza disso. É muito importante ter clareza disso. E por isso, nosso objetivo tem que ser conquistar todas as pessoas que não estão nessa bolha. Essa bolha pertence, no Brasil, 20% da população. O que significa que a maioria esmagadora, 20 a 25% da população. Talvez tem gente ali que talvez se aproxime de 30% quando você considerar o pessoal da área de influência, que não está tão nessa bolha, mas são tão hiper reacionários que acabam indo para a bolha, né? Pois é. Temos que falar mais. Petro reage às ameaças de Trump e alerta para risco de escalada. A ameaça ilegítima pode despertar o jaguar popular. Presidente colombiano contesta declarações de Trump e de Rubio e reforça que a Constituição o torna comandante supremo das Forças Armadas. O Trump está ameaçando a Colômbia, né? Aqui, ó. Colômbia busca apoio do Brasil contra a ameaça e nós temos que oferecer, sim, apoio. E temos que unir o mundo. A China já se posicionou condenando isso e temos que buscar apoio da China nesse particular. Temos que buscar apoio de outros países que, de fato, estejam percebendo a ameaça que isso representa à humanidade. Isso pode levar a guerras maiores. Não se enganem. O que aconteceu na Venezuela foi um ato criminoso de guerra. A Caracas foi bombardeada. Pessoas morreram. Centenas de pessoas. Mais de 100 pessoas pelos últimos números que eu vi. Mas isso daí, isso daí pode aumentar. A gente tem que acompanhar isso com cuidado. Mas enfim. E o Trump defende possível ação militar contra a Colômbia, eu já falei, após a ofensiva contra a Venezuela. Felizmente, pessoas como Gleisi já se posicionaram e considerou vergonhosa a oposição que celebra a agressão à América do Sul. Ameaça a estabilidade de todo o continente, escreveu a ministra ao condenar a postura de políticos bolsonaristas. Políticos bolsonaristas que representam e demonstram o que é o neofascismo. Isso é o neofascismo. Isso é o neofascismo, né? Enfim, eles comemorariam que o Brasil fosse atacado, que o Brasil fosse bombardeado, e que brasileiros, mesmo inocentes, morressem. Mesmo civis. Porque eles não estão nem aí para isso, eles estão aí para o seu projeto de poder. E se puderem se utilizar da força militar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um império em decadência. E quando o império está em decadência, é comum o império em decadência realizar esses atos agressivos, já que não consegue, nos Estados Unidos hoje, a hegemonia pelo comércio. Percebam, Trump tentou
usar o tarifaço para exercer influência econômica, mas ficou provado que foi um fracasso. A popularidade dele caiu, o preço das coisas aumentou nos Estados Unidos e muitos países perceberam que não precisavam ceder aos Estados Unidos, entre eles o Brasil. A China também percebeu isso, tinha clareza disso, não precisa ceder. Então, os Estados Unidos não têm mais a hegemonia econômica para usar como poder. Os Estados Unidos não têm mais a eficácia do uso de instituições internacionais, como o FMI, Banco Central, ou Banco Mundial, desculpe, Banco Mundial e outras instituições, para fazer o que ele quer. A atuação de grupos mercenários também não está sendo mais eficiente. Então, o que resta aos Estados Unidos para exercer o seu poder, para exercer sua influência, e para um presidente com várias acusações de crimes sexuais, inclusive envolvimento com criminoso sexual famoso, como Jeffrey Epstein, o que resta a ele para, ao mesmo tempo, favorecer os interesses das corporações do petróleo e, ao mesmo tempo, caminhar para fazer a mídia não falar mais dos escândalos e da sua queda de popularidade e das suas derrotas. Resta para uma presidência desse tipo o ataque militar. Resta o uso das forças armadas. O mundo, todos os países do mundo que não são submissos aos Estados Unidos, têm que agora se levantar juntos, todos, e dizer em alto bom tom: não vamos tolerar isso. Eles tentaram guerra comercial, resta ao resto do mundo agora oferecer sanções duríssimas aos Estados Unidos para que os Estados Unidos parem com isso. O mundo tem que fazer a população estadunidense ir às ruas. E sabe como é que nós fazemos isso? E eu estou falando de todo mundo? Com sanções duríssimas aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não produzem a sua própria comida. Ele não produz toda a energia, ele tem muita dependência do resto do mundo. Ora, se o mundo se unir e disser para a população americana: ou vocês derrubam esse cara aí, impedem ele de continuar tentando ser um ditador do mundo, ou nós vamos fazer vocês terem muita dificuldade, terem muito sofrimento. Tá achando o preço das coisas caras agora? Elas vão ficar muito mais caras se nós nos unirmos contra isso. E essa união precisa acontecer. Porque se você não se une nesse momento para enfrentar os Estados Unidos, todo mundo que for mostrar covardia nesse momento é a próxima vítima, é o próximo país que os Estados Unidos pode tentar controlar. Pode atacar. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Percebam que a líder hoje da Venezuela, né, que era vice-presidente, né, já cedeu à intimidação. No caso dela, cuja vida dela está em risco, a gente tem que entender. Tem que entender. É lamentável, mas é compreensível. Mas todos os outros países se unirem e fizerem oposição aos Estados Unidos, nós podemos evitar a escalada desse absurdo, desse ataque imperialista absurdo que está acontecendo. E é o que eu tinha para dizer sobre isso. E se você concorda comigo, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso, Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, que ajuda as pessoas a ter conhecimento da ciência, coisa fundamental no mundo em que nós estamos vivendo, e é preparatório para pós-graduação. O curso vai começar agora, né? Em 10 de janeiro, vocês podem ainda se inscrever, né? Essa semana ainda já vai começar os primeiros detalhes do curso. E o Pix do canal é andretj@terra.com.br. É isso aí, gente. Até breve. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.